Alegria, meus amigos, alegria, minhas amigas. Não esqueça do like. Aqui é um canal específico de história. Só os meus amigos fazem parte. Se inscreva. Vamos falar de história? História é bom pra caramba, né? Nós temos que saber da nossa história, a história do nosso país, a história do mundo, antenados, né? É muito triste quando você confunde um povo com outro povo, uma civilização com outra civilização, costumes de uma civilização com outra. É falta de conhecimento? Procure saber, mas aqui o Capitão Bonfim vai lhe ajudar a saber um pouquinho mais de história. Vambora, pessoal? Preparado? Vamos continuar a história do Brasil. Vamos lá, herói. No nosso último vídeo falamos do período colonial, né? Falamos do Brasil colônia. Agora vamos falar do Primeiro Império. O Primeiro Império vai de 1822 a 1931, mergulhada em tarefas cotidianas no campo, empenhada nas árduas tarefas de trabalho, afundada na ignorância, preocupada em saber o que comer naquele dia. A grande maioria dos habitantes do Brasil nem tomou conhecimento da independência. Estima-se que mais de 4 milhões de habitantes da época, pelo menos 50%, fossem escravos, seguidos por grande percentual de mestiços e brancos pobres. Enfim, só uma reduzida elite cuidava da organização do poder e foi ela que tomou a decisão de independência. Esse privilegiado grupo social deu forma ao Estado, que por isso mesmo nasceu adotando um regime monárquico. Então as províncias da Bahia, do Pará, da Cisplatina, porém, com o auxílio das tropas mercenárias, a monarquia conseguiu impor seu poder a todas as províncias. No entanto, mais do que por razões militares, o Brasil manteve-se unificado porque as elites das províncias tinham em comum um interesse na manutenção da escravidão. A Inglaterra apoiou a independência até mesmo com empréstimos, porque, dessa forma, seus comerciantes mantiveram posições privilegiadas dentro do mercado brasileiro. Politicamente, não foi fácil organizar um novo país, pois a elite promotora não tinha um projeto único e claro. O imperador e seu ministério eram as províncias instâncias do poder centralizado. Dividiam-se em dois grupos de opinião, o Partido Brasileiro e o Partido Português. Os membros desses grupos eram favoráveis à independência, mas divergiam na forma, mais ou menos à distância da antiga metrópole. E daí veio a Constituição de 1824. As posições eram flutuantes. Logo após a independência, Dom Pedro pendera para o Partido Brasileiro, mas pouco depois passou a ouvir mais o grupo. Tanto assim que em 1823 dissolveu a Assembleia que estava reunida para votar a Constituição para o país em 1824. Outorgou a Constituição, pela qual seus poderes eram muito ampliados. Criou-se para si o poder moderador, acima dos demais, deixando brechas para que uma possível volta da União com Portugal. Então, em 1824, vai ser outorgada a primeira Constituição brasileira, que vigorou por 67 anos. Vocês podem ver aqui o poder moderador acima, né? E manda em tudo. Conselho de Estado, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Bem parecido um pouco como hoje. Confederação do Equador. O medo do retorno à situação de colônia acentuou-se na província de Pernambuco, na qual Frei Caneca e outros líderes criticavam a monarquia centralizada e pregavam o antilusitanismo. Formou-se a Confederação do Equador, que deveria reunir diversas províncias do Nordeste contra o governo Dom Pedro I, mas que foi por ele derrotado. Tendo massacrado os líderes do movimento, daí em diante, os ânimos tornaram-se mais radicais em todo o país. Partidários da descentralização do poder, aliados e muitos populares, imbuídos de ideias liberais, identificavam o monarca como autoritário e favorável à política portuguesa. Em 7 de abril de 1831, o imperador acabou por abdicar do trono a favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Aí entramos no período regencial.
Dom Pedro de Alcântara Bragança e Bourbon foi o primeiro imperador do Brasil e abdicou o trono em 1831. Como novo imperador, Dom Pedro II tinha 5 anos quando seu pai abdicou do trono em seu favor. O país foi regido por intermediários, uma regência trina permanente, governou de 31 a 35, seguiram-se 2 regências unas, a do padre Diogo Feijó, até 1837, e a de Araújo Lima, até de 1840. Todo o período regencial foi marcado por agitações políticas devidas principalmente a 3 questões básicas para o país: o que não tinham sido resolvidas em definitivo pelo Primeiro Império, o Estado deveria ser monárquico ou republicano, as províncias teriam autonomia até que ponto, que forças militares seriam mais importantes, um exército nacional, uma força regional. A elite que exigiu sustentou a independência não agia de forma homogênea. Então havia liberais, moderados, principalmente proprietários de terras e de escravos, que pregavam a centralização do poder nos moldes da Carta Togada de 1824. Os liberais exaltados, vindos das camadas médias urbanas da população, mas também diversos latifundiários, que queriam maior autonomia para as províncias em certas ocasiões. Chegaram mesmo a pensar em abolir a escravidão, promover reformas populares. Havia ainda os caramurus, que eram adeptos do absolutismo com a volta de Dom Pedro I ao Brasil. Eram sobretudo portugueses que ainda ocupavam postos da burocracia do Estado ou comerciantes, e haviam perdido com a independência. A criação da Guarda Nacional, que vai ser também muito importante para a história. A Guarda Nacional vai ser um corpo armado constituído pelos cidadãos mais poderosos das localidades, Mas muitos conflitos vão ter em relação exatamente à suspensão do poder moderador, o absolutismo do Primeiro Império, Os projetos de reorganização do Estado vão levar as elites em algumas províncias a iniciar disputas, Cabanagem, sabinada, farrapos, balaiada, que são os conflitos no período regencial. Uma revolta muito importante, a revolta dos malês, foi na Bahia, dos cativos muçulmanos, Infelizmente, o africano sempre foi muito taxado, Mas os malês eram de origem muçulmana, já sabiam ler, escrever, sabiam matemática, enfim, Tem muita coisa na história que não é falada, uma revolta importantíssima. Então, como já foi dito, também das elites, a história a elite sempre mandou, e o povo, a massa mais humilde e pobre, sempre foi a influenciada, programada. A farroupilha vai ser no Rio Grande do Sul, a revolta dos malês na Bahia, a cabanagem no Pará, a balaiada, Maranhão, sabinada na Bahia. Revoltas do período regencial mais elitistas, que vai ser farroupilha e sabinada, mas todas sempre tiveram influência das elites. Vamos falar um pouquinho da farroupilha, Eu servi no Rio Grande do Sul, no 7º Regimento de Cavalaria, na fronteira com o Uruguai, Santa Livramento, Então, lá realmente o gaúcho conhece da sua história, E estamos falando do Brasil, Rio de Janeiro, o pessoal nem sabe o que aconteceu aqui, São Paulo às vezes muito menos, Mas o gaúcho sabe, gaúcho é gaúcho. Vamos lá. A Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, vai ser de 35 a 45, em caráter separatista, e estancieiros, criadores de gados, acostumados a dirigir exércitos particulares, levantaram-se contra os governos central por causa do excesso de impostos e de impedimentos quanto à criação de gado no vizinho Uruguai. Chegaram a proclamar a República em 36, mas os comerciantes de charque da mesma província mantiveram-se ao lado do governo central. Os combates prolongaram-se, tendo os farroupilhas o apoio do grande revolucionário do século XIX, Giuseppe Garibaldi. A nomeação do futuro Duque de Caxias em 42, Salve Duque glorioso e sagrado, ó Caxias invicto e gentil. Pois é, invicto porque ele nunca perdeu, e gentil porque é ironia, Porque Caxias não perdoava. Então, para a presidência da província e chefia das forças legais, acompanhados pela série de concessões aos revoltosos, levou à paz. Então a história é bem interessante. Guerra dos Farrapos defendia o regime republicano para o país.
Nessa parte do Segundo Império, o mais importante era a centralização do poder, né? Liberais fortalecidos, abolir a escravidão, vai ser exatamente nesse período que vai ter abolir a escravidão, né? A escravidão acabou nesse período e, de fato, né, unificar. A elite ainda mandava muito, mas a elite portuguesa falou, não, mas é Brasil. Ó, já temos aí o imperador Dom Pedro II, que vai ter o golpe da maioridade, né? É nesse propósito. Vamos continuar o combate. A maioridade, formou-se um clube da maioridade, né? E a função de tornar o herdeiro do trono, que contava com 14 anos, capaz para assumir o cargo plenamente, desse grupo faziam parte dos liberais, de várias facções, com exceção dos exaltados, os políticos que cercavam o jovem monarca. Como se tratava de uma volta à concentração do poder, a campanha da maioridade ganhou mais força juntamente na capital do país, beneficiária direta desse processo. Em 23 de julho de 1840, instalou-se o Segundo Império diante da Assembleia do Império. A centralização do poder após a maioridade, muitas medidas de centralização do poder foram ainda tomadas, né? Então, nesse sentido, iam reformas como a Guarda Nacional, que deixava de se organizar por eleições e passava a ter seus membros nomeados pelo poder central. Esse poder também recompôs o aparelho administrativo e judiciário com o intuito de submetê-lo em todo o país. Caberia agora ao ministro da Justiça, desde a capital do país, nomear os chefes de polícia de cada província e estes teriam sob seu comando delegados nos principais municípios. Por fim, no caminho da centralização e do conservadorismo do regime imperial, foi restaurado o Conselho de Estado, uma instituição para a assessoria do imperador, que na verdade se constituía em fórum privilegiado da elite para impedir qualquer alteração política, social, econômica ou cultural que significasse a adoção de característica democrática para a sociedade política. Então, nesse período, o Partido Liberal, criado pelos simpatizantes do governo liberal progressista, do padre Feijó, vão estar exatamente na farinha do mesmo saco, né? Então, os conservadores versus liberais, o poder moderador, instituído em 1824, né? Que Estado em 4, como moderador, atribuição do imperador, executivo, legislativo e judiciário. Em 1847, passou a existir o cargo de presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de primeiro-ministro que era nomeado pelo imperador e ele prestava contas. O Partido Republicano, a novidade nesse panorama político repetitivo ocorreu com a presença de novos setores da sociedade econômicas, né? A classe média, que descrentes da possibilidade de que a monarquia promover reformas descentralizadas do poder ou ampliação da representação política, passaram a apostar na mudança do regime. Com esse objetivo, foi criado o Partido Republicano em 1870. A República já começou a ser pensada, né? E o fomentor disso tudo foi quem? O café, o ouro negro, né? Então, o ouro que levou a economia a crescer e chegou os barões do café. O café começou a ser cultivado no norte do Brasil no início do século XVIII. Décadas depois, já se encontrava no Rio de Janeiro, plantado apenas para consumo doméstico, porém, na época da independência já era produzido para exportação, tendo-se expandido pelos terrenos favoráveis na Baixada Fluminense nas décadas seguintes, quando seu plantio se espalhou pelo Vale do Paraíba e atingiu São Paulo. Caminhando em direção ao oeste, onde as condições climáticas de relevo, a qualidade do solo, a terra roxa, eram muito favoráveis, solo de massapê, tornou-se por mais de um século a principal riqueza do país. Na medida em que as plantações foram se afastando do litoral e também o lombo do burro tornava-se inviável, o café exigiu a construção de estradas de ferro e incentivando a modernização de transportes. O trabalho escravo, seu plantio era feito de forma de plantation,
com a mão de obra escrava em grandes unidades territoriais, latifúndios, né? A vergonha da nossa história, né? A escravidão. A organização da fazenda de café se parecia com um antigo engenho. A produção ocorria de maneira rudimentar, com o uso de ferramentas básicas, né? Exigindo muito trabalho, a enxada, a foice. Em primeiro lugar, derrubava-se a mata, punha-se fogo para limpar o terreno, depois plantava-se as mudas, intercalando com outras culturas para aproveitar o terreno e produzir alimentos. Uma muda de café precisava de 4 a 6 anos para começar a dar frutos. O terreno exigia cuidados constantes. E fazia-se a colheita e se punha o café, né, para secar ao sol por um período de 30 a 90 dias. Então, depois tinha os beneficiamentos. A exportação do café e o fim do tráfico de escravos em 1850 começa a modificar a cultura e principalmente a forma como era feita. Então, vai ter que ter uma mão de obra, né, para vir ao Brasil, uma mão de obra para poder dar continuidade. E outras atividades econômicas vão surgir. Então, nós temos a Marcha do Café em São Paulo, né? Então, 1836, 54, 1800, 1920 até 1935, avançando no estado de São Paulo. E, de fato, as companhias inglesas norte-americanas foram as exportadoras do café brasileiro desde o início da sua grande produção. Os principais consumidores foram os Estados Unidos, seguidos de diversos países europeus. As mais importantes atividades geradoras de riquezas no Brasil imperial giravam em torno do café, açúcar e do algodão. Os dois primeiros eram produzidos para a venda no mercado externo. O sistema plantation, no período, a Inglaterra foi a principal compradora dos produtos brasileiros e a seguir vinham os Estados Unidos. Quanto às importações, o Brasil comprava mercadorias principalmente da Inglaterra e da França. O açúcar, a produção, concentrava no Nordeste. Foi quase sempre a segunda maior fonte de riqueza, mas essa situação não queria dizer que grandes facilidades para os produtores brasileiros. Então, a concorrência internacional do açúcar, extraído da beterraba, produzido na Europa, e do açúcar da cana mesmo, cujo maior produtor no mundo era Cuba, a disposição geográfica desta ilha do Caribe, mais próxima dos mercados consumidores da Europa e dos Estados Unidos, facilitava o transporte e o produto barateava no seu preço final. O algodão também não deixa atrás. O algodão, como o açúcar, era cultivado desde os tempos coloniais também, principalmente no Nordeste. As unidades produtoras do algodão constituíam-se de pequenas ou médias propriedades que muitas vezes também cultivavam lavouras para alimentação. Durante quase todo o século XIX, o algodão brasileiro sofreu a concorrência internacional de produção norte-americana, que conseguia vender mais às indústrias têxteis inglesas. Um período excepcional ocorreu durante a Guerra Civil nos Estados Unidos em 1861 a 65, em que a produção local foi prejudicada e o algodão brasileiro passou a servir o mercado inglês. Mas foi a situação passageira e após uma década a produção algodoreira do Brasil voltou a conhecer dificuldade de exportação. A borracha, a extração da borracha tornou-se importante para toda a região amazônica, até atingir a posição de terceiro produto na pauta de exportações no fim do Império. Formou-se na região uma rede de empresas bancárias e de intermediações nas vendas internacionais que promoveu o desenvolvimento das cidades de Manaus e Belém. O trabalhador seringueiro não era escravo, mas suas condições econômicas não se elevaram muito à frente dos cativos. Além dos produtos voltados para a exportação, é preciso considerar outras atividades para entender a expansão da economia brasileira no período imperial. A criação de gado, a produção industrial são algumas delas. No século XX, Henry Ford chegou a criar uma empresa, a Companhia Ford Industrial do Brasil, no coração da Amazônia, para garantir o látex necessário para a confecção de pneus para seus carros produzidos nos Estados Unidos. Com as tarifas alvo branco, as indústrias brasileiras começaram a competir
com produtos importados. Então, surge o nascimento das fábricas. Foi a partir da independência que o país conheceu a liberdade econômica necessária para instalar fábricas em seu território. Nesse período, nós temos Barão de Mauá, que vai ser o grande responsável para a criação das estradas de ferro. Naquele momento, a criação do Banco do Brasil precisou de um homem de pulso, de grande visão, principalmente para a época, né? Chegou a ser invejado pelo imperador Dom Pedro II. Como é que pode você ter mais dinheiro do que eu, que sou imperador? Mas ele era um grande negociante, um grande comerciante também, e não tinha jeito, né? E não era a favor do tráfico de escravos. Ele não era a favor, e muito pelo contrário, né? Tinha uma visão e era um brasileiro nato. Forte abraço a todos. Caveira, dá o like, se inscreva, herói. Se inscreva, heroína. História é toda, hein?